fazer essa leitura. Salmo 25, versículos de 6 a 11. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Vamos orar. Pai querido, agradecemos a Ti por esse momento, ó Deus, momento que nós cultuamos ao Senhor, louvamos ao Senhor, adoramos ao Senhor, ó Deus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado para conosco, ó Deus, pelo Teu chamado, ó Deus, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Que o Senhor, Deus, nos abençoe nesse momento de estudo, de meditação na Tua palavra, ó Deus. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Sou alvo das misericórdias de Deus. Essa é a boa notícia de hoje para nós. Nós sabemos que Deus alcança cada um de nós. O salmista clama a Deus no Salmo 119, 77. Alcance-me a tua misericórdia, para que eu tenha vida. E é essa a bondade de Deus para com as nossas vidas. Através da misericórdia nós vivemos. Eu não sei quantos têm costume, né, de clamar a misericórdia, essa palavra, falar essa palavra algumas vezes por dia. Mas não é falar como certa vez eu conheci uma senhora que tudo que acontecia com ela era misericórdia. Então ela chutava um canto de uma bacia, misericórdia, para não xingar um palavrão, ela falava misericórdia. Não é esse tipo de repetição da palavra, mas é o sentimento que nós temos em relação ao nosso pecado, aos nossos desejos, algo que acontece. Às vezes nós estamos tão tensos, preocupados, e a gente deita e fala misericórdia, Senhor, né? Às vezes nós, como o salmista, reconhecemos os nossos pecados. Ele diz aqui, a minha iniquidade, né? Perdoa a minha iniquidade, que é grande. Misericórdia, Senhor. A misericórdia precisa ser entendida por nós. A misericórdia, ela é exatamente não se justificar, né? Não, me desculpe, mas exatamente nós reconhecemos que nós não merecemos nada, que nossas obras, tudo que fizermos seria inútil, pequeno, para recebermos o perdão de Deus. Essa misericórdia é uma compaixão despertada pela miséria. É a compaixão de Deus. Ele viu cada um de nós, viu a nossa miséria, viu o nosso pecado, e Ele então vem com misericórdia. Uma ilustração que eu sempre gosto de contar para que a gente entenda um pouquinho o que é a misericórdia é a história do Napoleão, que condenou uma pessoa à morte, e a sua mãe foi lá falar com ele, implorando misericórdia para o seu filho, e ela clamou, e o tal do Napoleão disse: mas ele não merece misericórdia. E aí ela disse: eu sei, se ele merecesse, não seria misericórdia. Nós temos dificuldades, irmãos, de entender essa misericórdia de Deus. Até nós falamos na reunião de oração quarta-feira, às vezes nós temos dificuldades de entender a misericórdia de Deus, porque nós temos dificuldade de ser misericordiosos com os outros. Então nós lembramos a passagem de Jonas 4, quando Deus ora a Deus e fala: eu não queria ir para Nínive,
porque eu sei que o Senhor é um Deus bondoso, um Deus misericordioso, e ia perdoar aquelas pessoas. E ele diz: eu não queria que isso acontecesse. A misericórdia de Deus é grandiosa. Deus é rico em misericórdia, Efésios 2. Pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando ainda mortos, nós mortos em transgressões, somos salvos pela graça. Portanto, irmão, duas coisas simples precisam acontecer: nós clamarmos a Deus, e a outra é algo que já acontece automaticamente diante de Deus, do amor de Deus, Ele responder com misericórdia. Podemos dizer sim, como o salmista no Salmo 119: alcança-me a tua misericórdia. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia. E Deus nos responde: com bondade eterna terei compaixão de vocês. É uma passagem de Isaías 54:8, finalzinho desse versículo. Com bondade eterna terei compaixão de você. Grande é o amor e a misericórdia de Deus para conosco. Se nós voltarmos ao nosso texto, Salmo 25, nós encontramos aqui, nesta passagem, também esse clamor. Versículo 6: lembra-te, Senhor, da tua misericórdia e das tuas bondades. Como o Senhor age na sua misericórdia? O salmista diz isso no versículo 7. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade. Repare que se o Senhor fosse olhar para nós todas as vezes e ficar lembrando somente dos nossos pecados, mas aqui diz: lembra-te, Senhor, segundo a tua misericórdia. E a gente percebe que é assim que Deus vem sobre nós e olha a nossa vida. A misericórdia do Senhor vem sobre nós de forma a nos perdoar. E o perdão de Deus que nos leva a esse arrependimento, a nos afastarmos dos nossos pecados. Mas eu sei que muitas vezes, irmãos, nós olhamos mais para o nosso pecado do que para as misericórdias de Deus. E parece que vem sobre nós peso e tristeza. Mas quando nós olhamos para a bondade de Deus, nós ficamos tranquilizados. Porque muito maior que o nosso pecado é essa bondade de Deus. No Salmo 31, o salmista revela essa tristeza. No versículo 10 do Salmo 31, ele diz: a minha força descai por causa da minha iniquidade. Quantas vezes nós sentimos isso? Porque realmente o pecado nos afasta de Deus. Ele amortece, o nosso coração, nossa alma. Mas o cristão, ele não fica bem em pecado. Ele pode ficar afastado de Deus, mas ele fica triste. Lembramos sempre de Davi, que ele falava que estava como que seus gemidos, como na sua dor, fraco. Mas por mais fraco que estejamos, nós não podemos perder a força de lembrar dessa misericórdia de Deus. E o salmista, no Salmo 31, no versículo 15, no início, ele diz: nas tuas mãos estão os meus dias. E ele diz: salva-me por tua misericórdia. No final do versículo 16.
Grande é essa bondade de Deus. Uma outra passagem, Lamentações 3:22, eu creio que é um dos versículos também que mais expressam, né? A misericórdia de Deus não é qualquer misericórdia, não é qualquer perdãozinho. Lamentações 3:22 diz que as misericórdias do Senhor duram para sempre, elas não têm fim. Não tem fim, duram para sempre. E por mais que nós sejamos tristes, nós podemos entender que essa misericórdia de Deus, ela vem sobre nós. Por mais que nós estejamos pensando, né, que não há mais esperança, a Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Não somos consumidos. O mais bonzinho de todos dessa face da terra, se não fosse a misericórdia de Deus, ele seria de todo consumido. Porque Deus é santo, mas Ele é um santo perfeito, sem falha alguma. E quem de nós, por mais que seja bom, consegue chegar pelo menos perto de ser bom? Nenhum de nós. Nós precisamos da misericórdia, desse amor de Deus que vem sobre nós. Qual é o resultado dessa misericórdia de Deus sobre as nossas vidas? Ele vem nos restaurar, Ele vem nos perdoar. Salmo 32:10 diz: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. O ímpio está perdido. O caminho do ímpio talvez é ter prazer no pecado, mas depois o castigo. E o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Deus nos dá o sustento diário. E esse sustento da misericórdia que conduz-nos ao arrependimento. A misericórdia de Deus, ela não tem outro fator na nossa vida do que nos levar ao arrependimento. Nós temos falado sobre sofrimento, sobre as dificuldades que nós passamos. Grande parte dessas dificuldades que nós passamos é para que nós estejamos reconhecendo os nossos pecados. E se nós passamos por dificuldades, nós sabemos que é porque ainda existe esperança. Enquanto há essa esperança, nós podemos confiar no Senhor. Não podemos desprezar essa misericórdia. Gosto muito da passagem de Romanos 2,4 que disse: desprezas a riqueza da sua bondade, a tolerância, a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Estamos falando muito em misericórdia. A misericórdia de Deus é muito grande, é muito boa. A intenção aqui não é dizer, então vá para casa, faça o que você bem quiser, peque o quanto você quiser, porque Deus é bom. Não. É muito mais ao contrário. Deus tem sido tão bom para conosco que até hoje Ele tem agido com misericórdia, com bondade. Mas não podemos desprezar essa misericórdia, essa tolerância, longanimidade de Deus. Ela vem para nós, sobre nós, conduzindo ao arrependimento. Você repare, tem dois tipos de pessoas, tem o ímpio e tem o justo. Vamos pensar esses dois como dois funcionários de uma empresa, um honesto e um desonesto. Quando a pessoa é ímpio, é desonesta, você pode dar o tanto de privilégio que for, tanto de chance que for, cada uma delas será desperdiçada. Não é colocando um bandido na cadeia que ele vai virar santo, ele pode virar mais bandido ainda. Mas nós, como crentes, filhos de Deus, quando temos uma chance a mais, quando temos uma oportunidade a mais,
nós somos agradecidos. Imagine você numa empresa e você faz uma coisa muito errada, e o seu patrão, ao invés de te mandar embora, ele fala: fique aqui. O que isso vai servir para você? Uma gratidão muito grande no seu coração, e você vai tentar fazer o melhor, o melhor e o melhor. E é isso que nós temos que pensar na nossa vida: quem nós somos, o que nós já fizemos. E a misericórdia de Deus vem sobre nós, e assim nós vamos agradecer, ser agradecidos a Deus e fazer o melhor que nós pudermos. O que fazer diante disso, irmãos? Nós falamos no início: clamar as misericórdias de Deus, não esquecer delas. Mas o pecado é muito grande, o pecado é abundante. Mas diz: onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Seja qual for a nossa iniquidade, qual for o nosso erro, precisamos aprender a nos perdoar, a crer nesse perdão de Deus na nossa vida, a crer nesse desejo que Deus tem que a gente caiu, que a gente levante e continue e siga em frente. Essa esperança é muito boa, irmãos. Acreditar que nós podemos fazer muito mais diante de Deus. Hebreus 4,16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós achegamos com confiança, não é com confiança na nossa perfeição, na nossa vida, mas aqui diz: acheguemos com confiança junto ao trono da graça. Eu vou me achegar com confiança junto a Deus, porque Ele é um Deus de graça. Você imagina, irmãos, um dia nós chegaremos a esse trono, o dia que nós partimos dessa terra. Que confiança nós temos? Só na graça de Deus. Porque nós teríamos total razão e motivo de duvidar da nossa própria salvação, por quem nós somos. Mas nós nos achegamos a Deus com confiança. Porque você está aqui hoje na igreja, porque as pessoas cantaram no louvor, porque eu estou pregando aqui hoje, porque nós nos achegamos confiados no Senhor. Eu lembro como se fosse hoje, né, uma família que nós fomos visitar. Eu era adolescente ainda, cantava no louvor, e chegando lá na casa, era a mãe de um dos que cantavam com a gente, falando com ela: mas por que a senhora não vai na igreja? Todo mundo vai na igreja, seu esposo vai na igreja. Ela falou: não vou não. O dia que eu consertar, o dia que eu fizer tudo certo, aí eu posso ir. Aí já deu uma olhada pro marido, tipo assim, né? Seu falso, você vai na igreja, mas não consertou ainda, né? Graças a Deus que ele vai na igreja sem ter consertado, porque se você esperar o dia que você consertar para vir à igreja, para assumir um compromisso diante de Deus, para assumir um cargo na igreja, você nunca, você não vai sair nem da sua casa. Acheguemos então confiados na misericórdia. Vamos achar o que lá? Graça, socorro. Diante de Deus nós achamos a graça de Deus, o socorro. Diante disso, irmãos, Deus quer que nós estejamos saindo daqui com essa confiança. Confiança na misericórdia de Deus. E também sempre com um espírito de gratidão a Deus. Muita gratidão. Quando a gente lembra de dívida, a gente lembra o que é gratidão, né? Já pensou se você tem uma dívida no banco? É só suposição, ninguém tem dívida, graças a Deus, né? Mas já pensou se você tivesse alguma conta para pagar, algum cartão para vencer, alguém falou: não, pode deixar que eu pago, né? É gratidão demais, né? É muito grato. Se alguém chegasse e falasse: olha, eu vou te dar
um ano de salário para você dobrar o seu salário. É muita gratidão. O que Deus nos deu, o que Deus fez por nós é muito maior do que alguns dinheirinhos. Muito maior, né? E nós somos gratos a Deus por isso. Grande é o nosso pecado, a nossa miséria, mas muito maior é a misericórdia de Deus. Nós estamos ensaiando um cântico, um hino no coral, bem antigo, eu creio que alguns irmãos conhecem a letra, é Maravilhosa Graça. Olha a parte dessa letra que bonito. Maravilhosa graça, maior que o meu pecar. Como porei cantá-la, como hei de começar? Pois alivia minha alma e vivo em toda calma pela maravilhosa graça de Jesus. Está tenso? Recorra à graça de Jesus. Será que está muito pesado? Confesse seus pecados. Busque a misericórdia de Deus. Como ele diz muito bem aqui. Alivia minha alma a graça de Jesus. Graça qual maravilhosa de Jesus, como o firmamento é sem fim. Maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glória dai. Por reconhecermos essa maravilhosa graça de Jesus, nós engrandecemos o nome de Jesus a cada dia. A cada dia. Essa misericórdia de Deus, ela produz reavivamento, ela produz vida. Se nós estamos falando nessa necessidade, né, da reforma, de trabalharmos mais, de crescermos mais nos caminhos do Senhor, de que o reino de Deus venha sobre nós, basta olhar para a misericórdia de Deus. Isso sim nos dá mais e mais condições de crescer. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã e elas não têm fim. Que Deus nos ajude, irmãos, possamos compreender um pouquinho mais dessa extensão. Não limite Deus. Não limitar Deus é crer no perdão, crer na possibilidade de transformação, porque Deus que faz isso na nossa vida. Tudo que nós somos vem de Deus, e que possamos agir também assim, com mais misericórdia para com os nossos irmãos, que são pecadores como a gente. Possamos tolerar mais os nossos irmãos, amar mais os nossos irmãos, ser misericordiosos, viver mais em paz, porque exatamente é um reflexo, né, de quem está tomando essa misericórdia, quem está vivenciando essa misericórdia, é instantaneamente tratar os outros com misericórdia. E o contrário também acontece, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, quanto mais nós queremos aprender sobre a misericórdia de Deus, vamos tratar, vamos viver em misericórdia para com os nossos irmãos. Nós vamos nos colocar em pé, nós vamos orar a Deus, pedindo que Ele nos abençoe. Vamos confessar os nossos pecados ao nosso Deus. Pense na sua vida, clame a misericórdia de Deus. Só Deus pode mudar a nossa vida. Só Deus pode trazer o arrependimento, moldar as nossas vontades, os nossos desejos, fazer com que nós estejamos buscando a paz, o caminho do Senhor. Deus querido, nós somos agradecidos a Ti, mas esse dia, ó Deus, que nós nos reunimos aqui, ó Deus, para glorificar, exaltar o Teu santo nome, que Tu és Deus, e um Deus que
olhou a nossa miséria, olhou a nossa pequenez e nos amou, Deus. Obrigado por isso, Deus. E que a cada dia nós estejamos confessando os nossos pecados com confiança, ó Deus, e encontrando em Ti forças para mudar os nossos caminhos, ó Deus. Que os nossos caminhos sejam os Teus caminhos, que os nossos pensamentos sejam os Teus pensamentos, ó Deus. Que o Senhor Deus venha mostrar, ó Deus, o caminho mau que há em nós, nos guiando pela vereda da justiça, os caminhos de vida, ó Deus. Obrigado por cada irmão que o Senhor trouxe aqui, ó Deus, cada um de nós, e que nós estejamos em paz, que a nossa alma tenha paz, guardados pela Tua misericórdia, ó Deus. Liberta, Senhor Deus, a misericórdia do Senhor liberta, ó Deus. Age, ó Deus, no nosso coração, tenha misericórdia de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.